Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui reunidos para a nossa live 2, a live dos 10K, que nós estamos aqui trabalhando com vocês agora, tá bom? Pessoal, para quem não sabe, esse projeto das lives dos 10K é um projeto onde a gente vai ter 10 lives sempre às segundas-feiras, certo? Segunda-feira à noite, né, por volta das 7h30, a gente vai iniciar uma live para comemorar os 10 mil inscritos do nosso canal Biologia na Veia, tá certo? O tema de hoje, pessoal, como muitos alunos já sabem, né, que a gente publicou aí para vocês hoje no Instagram, tá certo? Convidando vocês para participar dessa aula ao vivo. O tema de hoje da gente é o conteúdo de plateumintos, tá certo? Então nós vamos trabalhar com vocês a parte de plateumintos com especificamente um foco especial na parte de verminoses, as principais verminoses causadas por plateumintos, tá certo? Então, olha, antes da gente começar a falar especificamente sobre as principais verminoses causadas por plateumintos, eu vou relembrar para vocês o que são os plateumintos, né, e especificamente o que são as verminoses. Nós vamos trabalhar com vocês essas principais verminoses aí, tá bom? Então, olha, o tópico que a gente vai trabalhar com vocês hoje, ó, deixa eu botar aqui para vocês, ó, plateumintos. Vamos fazer uma aulinha diferente hoje, tá, gente? Estilo quadro tradicional, tá certo? Pra gente entreter melhor vocês aí, a gente fazer essa construção da aula juntos, tá certo? Então, olha, gente, os plateumintos, né, a palavra plateumintos especificamente, ela significa, né, platel quer dizer chato, né? Platel quer dizer chato, ó. Chato ou achatado. E o mintos ou eumintos faz referência a vermes, especificamente, tá bom? Então nós temos aí os plateumintos como sendo os vermes chatos. Espera aí que o pessoal tá dizendo aqui que tá dando como vídeo pausado, né? Deixa eu ver aqui se eu melhoro. Aqui deve ser alguma configuração. Coisa que pode acontecer no ao vivo, né, gente? Então vamos ver aqui que a galera já deve ter falado comigo que o vídeo tava como pausado. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui, tá? Deixa eu ver se já verificou, se já melhorou aqui essa situação. Se não, deixa eu ver aqui como é que eu consigo consertar essa parte, tá? Como é que eu consigo ver essa parte do vídeo? Vamos ver agora. Voltando aqui. Vamos ver se agora a gente conseguiu corrigir esse defeito, tá, gente? Sou eu que tô mexendo aqui, né? Então, tô tentando me virar aqui para ver se eu consigo aprender aqui a fazer essas transmissões, tá certo? Então, olha, pessoal, agora que já tá tudo corrigido, obrigado aí por ter me avisado que a câmera parou, tá, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Então, antes da gente começar a falar, como eu tava falando, tá, gente? Essa é a live 2, né, de comemoração aos 10K, né? Os 10 mil inscritos no nosso canal Biologia na Veia. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito das principais verminoses causadas por plateumintos, tá bom? Antes disso, pessoal, vou botar uma revisão bem rápida aqui com vocês sobre plateumintos. Na minha concepção, tá, gente, esse tópico, especificamente essa revisão sobre os plateumintos, é algo que tem uma chance um pouco menor de cair em provas, principalmente na prova do Enem. Não costuma muito pedir características de filos animais, tá? Mas a gente vai dar uma revisada básica para poder começar a falar sobre as verminoses para vocês, tá bom? Como eu tinha falado aqui para vocês, ó, o significado da palavra plateumintos, né? O plat vem de chato e eumintos vem de vermes, né? Então são os famosos vermes chatos ou vermes achatados, tá certo? O termo verme, tá, gente? Deixa eu botar aqui para vocês, ó. São os vermes chatos. Justamente porque, tá, gente, esses organismos, os plateumintos, eles possuem
o corpo achatado, dorso ventralmente. Por isso que eles são chamados, né, de vermes chatos, especificamente por isso que eles são chamados de vermes chatos, tá? Porque eles possuem o corpo achatado, dorso ventralmente, tá? Outro ponto importante, pessoal, que a gente deve colocar aqui para vocês, sobre esses plateumintos especificamente, ó, é que eles têm como principais representantes, ó, o esquistossomo, que é o causador da esquistossomose, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa verminose, né? A solitária, ou as solitárias, né? No caso, a gente chama também de tênia, seria representante também muito conhecido dos plateumintos, e a planária, ou as planárias. Então, esses são os representantes mais conhecidos que nós temos desse filo do reino animal, que é o filo dos plateumintos, tá? Lembrando a vocês, tá, gente, que desses três aí, a gente tem a planária como sendo o representante de vida livre. É o representante de vida livre mais famoso que tem desse filo dos plateumintos, tá bom? Vou revisar com vocês, gente, bem rapidamente agora, as características gerais desse filo, ó. Então, o que é que esses organismos dos plateumintos, né, o que é que eles apresentam de características gerais, ó? Eles são organismos triblásticos. Isso quer dizer que eles têm 3 folhetos embrionários, tá? Eles são, ó, isso aqui cai muito em provas, ó. Eles são acelomados. Acelomados quer dizer que são animais que não possuem celoma. É o único filo, tá, gente, que a gente estuda com vocês, que ele é triblástico e que ele é acelomado também, tá bom? Eles têm, ó, simetria bilateral. Simetria bilateral. Só quem tem simetria que não é bilateral, né, especificamente, que seria aquela simetria radial que a gente chama, são os poríferos, alguns são até assimétricos, né, quinidários e equinodermos adultos. Os outros filos tendem a apresentar simetria bilateral, o plateuminto é assim, tá certo? Os plateumintos, ó, gente, com relação às características, nós podemos até colocá-los também como sendo protostômios, ou protostômicos. Vou colocar até um asterisco aqui para vocês, tá, gente? Sabe por quê? Porque tem autor que não coloca plateuminto nessa classificação pelo fato dele não ter sistema digestivo completo, né? Então, nos plateumintos, o sistema digestivo ele é incompleto. Sistema digestivo incompleto, tá, gente? Justamente porque os plateumintos têm boca, mas não têm ânus, tá? Então, ainda tem outra consideração interessante para eu colocar aqui para vocês, ó. Esse sistema digestivo, ele é ausente nas tênias, nos cestódios, de uma forma em geral, tá? Não tem sistema digestivo. Então, aí tem algumas características gerais, ó. São triblásticos, acelomados, tem simetria bilateral, são protostômios, tem sistema digestivo incompleto, Quando vocês vão copiando aí, tá, gente? Lembrando que eu vou deixar disponível para vocês esse quadrinho em PDF, né, com essas anotações, para que vocês possam baixar depois no link aí dos comentários, tá certo? Deixa eu ver aqui, gente, os comentários, né? A galera tava avisando que minha câmera parou, mas beleza, tá tudo massa, agora já tá tudo certinho, né? Boa noite, obrigado, Eduardo de Assis. Valeu, obrigado aí por acompanhar nosso canal. Tô sempre vendo seus comentários aí no canal, tá certo? Um abraço, Erickson. Um abraço. Vamos juntos aí nessa batalha, né? Pessoal, vamos continuar aqui. Eu vou colocar mais características para vocês dos plateumintos, tá bom? Vou colocar aqui, ó, mais característica deles, ó. Possuem sistema nervoso
ganglionar, já com gânglios cerebrais, né, cordão nervoso ventral. O início da cefalização se deu nesse filo animal, tá, gente? Possuem também um sistema excretor constituído por protonefrídeos. Sistema excretor constituído por protonefrídeos, onde nós vamos encontrar nesse sistema excretor, tá, gente? Dos plateumintos especificamente, nós vamos encontrar, ó, células flama. Nós vamos encontrar, ou estruturas chamadas de solenócitos, certo? Células flama ou solenócitos encontrados aí nesses organismos, tá bom? No que diz respeito, pessoal, a característica de ser monóico ou dioico, existem espécies monóicas e existem espécies dioicas. Lembra o que é isso, né, gente? Monóico é quando o organismo é hermafrodita e dioico é quando ele tem sexo separado, tá? Hermafrodita famoso aí desses plateumintos, hermafroditas famosos desses plateumintos, nós citamos a planária e citamos também para vocês a tênia, né? A solitária. E dioico, no caso, o esquistossomo, né? Bem famoso por ser dioico também, tá? Podem fazer, ó, autofecundação, não é o caso da tênia que faz isso, ou uma fecundação cruzada. Podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Tem uma coisa interessante, tá, gente? Quando a gente fala em reprodução assexuada de plateumintos, a gente fala muito a respeito da ótima capacidade de regeneração que a gente vai encontrar nas planárias, né? Tem sempre uma figurinha nos livros, né, mostrando que se a gente cortar uma planária ao meio, ela termina formando duas planárias. Tá? Isso é uma ótima capacidade de reprodução assexuada por regeneração. Tá? Então, pessoal, relembrei para vocês agora, acabei de relembrar, algumas características gerais importantes desse filo animal, que é o filo dos plateumintos, tá bom? Então, depois dessas características gerais, que eu acho até interessante a gente fazer essa pequena revisãozinha para lembrar para vocês dessas principais características, agora sim a gente vai para o nosso principal objetivo dessa live, tá? Que é falar um pouco a respeito das 3 principais verminoses causadas por plateumintos, tá bom? Então, próximo quadro agora, deixa eu só ver aqui se está tudo tranquilo, tudo na paz, né? Tudo na paz. Vamos andando aí. Qualquer coisa, tá, gente? Conversa aí comigo no chat. O chat está ativo. A gente pode trocar uma ideia aí. E a gente pode também tirar dúvidas de vocês. Tá certo? Então, vamos começar falando aí a respeito de verminoses, principais verminoses causadas por plateumintos, tá bom? Então, se liga aí. Vamos agora... Deixa eu botar aqui, ó. Principais... Esse é o tópico principal da aula da gente, tá? Eu acho, tá, gente, que isso aí é o que tem mais chance de cair, tem mais chance de cair em prova de vestibular, na prova do Enem, especificamente sobre plateumintos, tá? Principais verminoses, ó. Causadas por plateumintos. Principais verminoses causadas por plateumintos, tá bom? Vamos colocar aqui a primeira delas. Sim, gente, só para esclarecer aqui, tá, gente? Esse termo verminose, acho sempre muito importante falar para vocês a respeito disso, né? Só para esclarecer, verminose é uma doença causada por verme. Acho muito interessante citar isso para vocês, tá? Uma verminose é uma doença causada por verme, tá? Ela também pode ser chamada, as verminoses também podem ser chamadas de helmintíases.
já que os vermes também podem ser chamados de helmintos, isso é um H no começo, tá? Então, verminose é a mesma coisa que helmintíase, beleza? Pessoal, primeira das verminoses que eu vou comentar aqui para vocês, causada por plateumintos, ó. Primeira delas é o que a gente chama de solitária. Solitária, tá, gente? Ela também é conhecida como teníase. Solitária ou teníase, beleza? A solitária ou teníase, tá, gente? Ela é uma doença causada por plateuminto, então a gente coloca como sendo uma verminose causada por plateuminto, tá? Tem dois tipos de agentes etiológicos para essa verminose, ó. Toda vez que eu ouvir falar em agente etiológico, é o agente causador da doença, ó. Os agentes etiológicos, gente, da solitária ou teníase, podem ser os dois principais, né? As duas espécies principais aqui, ó. Taenia solium e a Taenia saginata. Que eu dei uma abreviada em Taenia, tá, gente? Mas é só repetir essa primeira palavra aqui, ó. São agentes etiológicos da solitária, também chamada de teníase, tá bom? Gente, é bem famosa a cobrança dos hospedeiros intermediários desses parasitas, tá? A Taenia solium tem como hospedeiro intermediário o porco. E a Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi. Para ambas, o homem é o hospedeiro definitivo, tá? Então, o ser humano vai ser o hospedeiro definitivo, tá? A gente consegue diferenciar essas duas tênias, tá, pessoal? A gente consegue diferenciar elas através do Scolex. O Scolex é aquilo que parece uma cabeça na tênia, tá? A Taenia solium, ela tem um Scolex que é mais ou menos assim, ó, se liga. Vou tentar fazer o desenho, aqui não é tão fácil não, tá? Mas Taenia solium, viu? Daqui a pouco eu mostro. Tem ganchos. Que parece uma cabeça, tá, gente? E tem ventosas, ó. Isso aqui seria o Scolex, ó, gente. O Scolex parece a cabeça, só que o termo certo pra gente usar é Scolex. Isso é o da Taenia solium, tá? Da Taenia saginata, gente, ele é mais ou menos assim. Ele tem só ventosas, não tem ganchos. Dá pra gente diferenciar pelo Scolex, ó. Só ventosas. Isso aqui seria o Scolex. Eu botei distante para que vocês não confundam, tá? Então, esse Scolex tem ganchos e tem ventosas, ó. Enquanto que esse Scolex tem apenas ventosas em sua estrutura, tá? Seria uma outra forma da gente diferenciar, nesse caso, diferenciar no aspecto visual, né? Caso a questão te traga o aspecto visual do organismo, tá? Então, dá para diferenciar também pelo Scolex. Só lembrando, tá, gente, que esses organismos, eles recebem o nome de tênia, né? Porque o termo tênia quer dizer fita. Então, eles têm essa estrutura corporal semelhante a uma fita, né? Fica até um pouquinho aqui na frente desse nome Scolex, né? Deixa eu ver aqui, já tem dúvida aqui surgindo no nosso chat, né? Vamos lá. O Eduardo botou assim, né? Vi que a esquistossomose é uma das 5 doenças principais do Enem, verdade? Olha, verminose cai sempre, tá, Eduardo? Na prova do Enem. Esquistossomose é uma das que mais caiu até hoje. Malária também já caiu muito na prova do Enem. HIV já caiu bastante. Dengue já caiu várias vezes na prova do Enem. Doença de Chagas foi outra que já caiu várias vezes também, tá? Então, essas verminoses, especificamente essas verminoses que eu vou falar hoje para vocês, elas têm chance, bastante chance,
de cair na prova do Enem, tá? Eu escolhi para as lives que a gente vai ter aqui com vocês, eu escolhi tópicos que tem muita chance de cair na prova do Enem, tá? Então a gente vai ter que ficar atento para isso aí, tá bom? Isso mesmo. Acho que febre amarela nem tanto, que não caiu tantas vezes assim, pelo que eu tô lembrado. Eu colocaria doença de Chagas aí também nessa lista, tá, Eduardo? No caso, o hospedeiro intermediário seria o local de reprodução das tênias. Ó, o hospedeiro intermediário é onde o parasita reproduz apenas de forma assexuada, tá bom? Quando a gente falar em hospedeiro definitivo, no caso o homem, vai ser o hospedeiro definitivo para ambas, ó. O ser humano, ó, vou botar aqui, humanos são os hospedeiros definitivos, tá? Isso quer dizer que no corpo da gente, de nós, seres humanos, as tênias conseguem reproduzir sexuadamente, tá? Então a gente faz essa classificação de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, levando em consideração o tipo de reprodução que vai acontecer no corpo do organismo, tá bom? Pessoal, lembra como é que se dá a transmissão dessa doença? Isso é muito importante lembrar, tá bom? Vamos colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu mudar aqui a corzinha. Transmissão, isso é bem importante, viu? A transmissão da solitarioteníase, tá, gente, se dá através da ingestão de carnes de porco ou de boi mal passadas e contendo cisticercos. Lembra, gente, o que são os cisticercos? Cisticercos são as larvas das tênias, tá? Então, gente, transmissão das doenças é muito importante lembrar. Porque se eu sei a transmissão, eu sei a medida profilática, eu sei como evitar essa doença. Se essa doença é transmitida pela ingestão de carnes de porco ou de boi mal passadas e contendo cisticercos, que são larvas, eu posso evitar essa doença não comendo carne mal passada. Seria uma medida profilática boa. Eu posso evitar essa doença através da fiscalização de matadouros, fiscalização de açougues, para tentar encontrar essa larva aí na carne do boi, na carne do porco que está sendo comercializada, ou que está sendo abatido ali naquele momento. São pipocas, né, ou canjiquinhas, que o pessoal chama, né, as larvas que ficam nessa carne, né? Então, a fiscalização pode identificar a presença de pipocas ou canjiquinhas na carne a ponto de não permitir a comercialização da mesma. Beleza? Então, se eu sei como é que se dá a transmissão, eu sei medida profilática. Medida profilática de teníase também seria tratar pessoas doentes, porque eu tratando as pessoas doentes, eu previno o agravamento da doença nessas pessoas, e eu também vou promover, no caso, eu também vou estar evitando que os ovos sejam eliminados nas fezes daquelas pessoas e venham a contaminar novamente o ambiente. Então, o tratamento de doentes seria também medida profilática, medida preventiva, tá? Pessoal, vamos colocar aqui um ponto interessante para vocês sobre solitária ainda especificamente, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Parasita adulto vive no intestino humano. Pode atingir alguns metros por autofecundação. E por que ele reproduz por autofecundação? Porque esse parasita adulto, ele é hermafrodita, que a gente também chama de monóico. Eita, que a canetinha agora deu uma falhada, não foi? Vamos ajeitar isso aqui.
hermafrodita, que a gente também chama de monóico. E esse parasita adulto, ele vive sozinho no intestino. Por isso que ela é chamada de solitária. Vocês lembram por que a tênia vive sozinha no intestino humano, né, gente? Ela libera uma substância química que impede a fixação de outras tênias. Isso é um exemplo que a gente cita em sala de aula de amensalismo ou antibiotismo. Nesse caso, o amensalismo entre indivíduos da mesma espécie estaria acontecendo, tá? O paciente pode... Vou colocar aqui para vocês, ó. Paciente pode ser assintomático. O paciente assintomático é o paciente que não sente nada, tá, gente? Em outros casos, pode causar cólica, cólicas intestinais, pode promover emagrecimento, pode provocar sangramentos, mas no geral, muitas vezes, o paciente que tem teníase, ele é assintomático, tá? Essa doença ela pode ser diagnosticada, ó, facilmente por exame de fezes, o famoso exame parasitológico de fezes. Ô, Jean, o que é que eu vou identificar nesse exame de fezes? O exame de fezes ele vai trazer a presença de ovos de Taenia solium ou ovos de Taenia saginata junto às fezes do paciente. Beleza, gente? Então, esse é o resuminho aí que a gente montou para vocês especificamente sobre a teníase solitária, tá? Gente, eu acredito fortemente que basta saber isso para você fazer uma boa prova do Enem. Eu acho que eu já coloquei até mais coisa que o necessário. Lembrando que eu não anotei aqui para vocês forma de profilaxia, de prevenção, mas eu comentei para vocês. Vocês sabendo a forma de transmissão, a gente sabe também a forma de prevenção, tá? Que é bem importante de conhecer para essas doenças, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat para ver se tem alguma coisa. Tá tudo tranquilo, tudo beleza. Qualquer dúvida é só falar aí pra gente, que a gente faz uma pequena análise, tá bom? Vamos agora para a próxima verminose, tá, gente? Que a gente vai fazer um pequeno resumo, que tem tudo a ver com a tênia, né? Que também é causada pela tênia, mas é um outro tipo de doença. Então a gente precisa citar aqui. A gente vai citar as três principais, tá bom? Vamos para ela. Coloca aí, ó, gente. Cisticercose. Essa cisticercose, tá, gente? Ela também é causada por um platelminto. Ela tem como agente etiológico a Taenia solium. Só solium, tá? Agente etiológico. Só lembrando, tá, gente? Agente etiológico é o causador da doença, tá? É a Taenia solium. Só a Taenia solium, viu? Não vou colocar outra aqui, não. Só a Taenia solium. Bem importante vocês lembrarem, tá, gente? Ó, se liga. Transmissão, que é o que mais diferencia uma doença da outra. A forma de transmissão, tá? Transmissão da cisticercose se dá, ó, gente, através da ingestão de ovos do parasita. O parasita é a Taenia solium, tá? Ó, Jean, e esses ovos aí, né? Onde é que eu vou achar eles? Eles estão no ambiente? Não. Eles estão presentes, ó, deixa eu botar aqui, né? Esses ovos estão presentes. As fezes de humanos com teníase.
presentes nas fezes de humanos com teníase, tá, gente? Coloca aí, ó, gente. No sistema digestivo humano, os ovos eclodem e originam larvas. Que perfuram a parede intestinal caem na circulação, ó. Caem na circulação e tem predileção, preferência, tá, gente? Tem predileção por instalar-se no sistema nervoso central do ser humano. Esse é o problema maior, tá, gente? Olha, a larva fica... a larva vai se instalar no sistema nervoso central. Por isso, tá, gente, que muitas vezes essa cisticercose é chamada de neurocisticercose. Gente, se a gente pega essa doença através da ingestão de ovos que estão nas fezes humanas, como é que a gente pode prevenir dessa doença? Prevenção se dá, ó, por tratamento de água que vai ser ingerida, tá? Lavar bem frutas e verduras, lavar bem as mãos ao sair do banheiro, né? Saneamento básico, importantíssimo, prevenção dessa doença, né? Para várias outras também, saneamento básico. Apenas 50% da população brasileira, tá, gente, tem acesso a saneamento básico. Os outros 50% não tem. Isso é importante que a população venha a ter para diminuir consideravelmente o índice de doenças que serão transmitidas graças também à falta de saneamento básico, tá? Então, tratamento de doentes, né, que é bem importante. Interessante para essa doença, tá, pessoal, é que ela pode causar no paciente, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Pode causar dor de cabeça, a famosa cefaleia, né? Pode causar paralisias, pode causar até mesmo a morte. Até a morte do indivíduo, tá, gente? Então, olha, toma bastante cuidado. O que é que os autores das questões enfatizam principalmente quando vão abordar esse conteúdo? Os autores das questões enfatizam principalmente as formas de transmissão diferentes. Para você pegar teníase, você tem que comer a carne mal passada contendo cisticerco. Se você ingerir cisticerco, você não pega a cisticercose, tá? Cuidado com essa pegadinha que a questão vai tentar te enganar nisso. Se você ingerir cisticerco, você pega a teníase. Para você pegar a cisticercose, você tem que ingerir o ovo da tênia. Aí se houver clode, forma a larva cai na circulação e tende a se instalar no sistema nervoso do paciente, tá? Cisticercose é bem mais grave do que a teníase, do que a solitária, tá, gente? Mas, óbvio, ambas é importante que tenha tratamento, né? Para evitar um agravamento da situação do paciente. Beleza, gente? Tudo certinho, tudo na paz. Qualquer dúvida aí, vai falando pra gente, né? Que a gente vai acompanhando aí, no caso, o chat com vocês e vai tentando sanar essas dúvidas. Beleza? Então a gente já falou aqui pra vocês sobre teníase. Daqui a pouco eu mostro algumas imagens que eu peguei na internet, tá, pessoal? Só pra gente dar uma leve ilustrada aqui, tá? E a gente já falou também sobre cisticercose, tá? Vamos agora para a terceira das doenças mais conhecidas causadas por plateumintos. Verminoses, né? Verminose é doença causada por verme, tá, gente? Só lembrando a vocês que vermes são animais de corpo alongado, tá? Invertebrados, viu? Vermes são animais invertebrados de corpo alongado.
Então, doença causada por verme a gente chama de verminose ou helmintíasis. Os principais verminoses causadas por plateuminto a gente vai comentar para vocês nessa live de hoje. Beleza? Vamos continuar? Bora, Jean, que legal. Vamos sim, revisando o conteúdo para fazer uma ótima prova do Enem. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Coloca aí, ó, gente. Esquistossomose. A esquistossomose, tá, gente, também é conhecida popularmente como barriga d'água. Esquistossomose ou barriga d'água. Vamos lá colocar aqui para vocês, ó, o agente etiológico, ó. Eu gosto desse estilo de aula, tá, gente? É o estilo de aula tradicional, tá usando um quadro. Eu adoro esse tipo de aula. Por isso que hoje eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho dessa aula que eu costumo fazer de quadro na hora, tá? Depois a gente vai alternar, a gente às vezes vai trazer projeção, às vezes a gente vai montar a aulinha assim, com quadro virtual, né? Nesse momento é o quadro que a gente tem, né? O agente etiológico, agente principal de todos, Cistosoma mansoni. Beleza? Que a gente pode chamar de esquistossomo. O agente etiológico da esquistossomose. Beleza, gente? Esse organismo, ele tem como hospedeiro intermediário, se liga aí, ó. Como hospedeiro intermediário, deixa eu botar aqui, o acento ficou errado, não foi? Tem como hospedeiro intermediário o caramujo, ó, do gênero Bionfalaria. Família dos planorbídeos, tá? Não é todo caramujo não, tá, gente? Tem que ser especificamente esse caramujo do gênero Bionfalaria. E o hospedeiro definitivo é o ser humano. Beleza? Então, no corpo do ser humano é que esse parasita consegue reproduzir sexuadamente, tá? O que é que eu preciso que vocês lembrem sobre esquistossomose, principalmente, gente, ó, é a forma de transmissão. Transmissão acontece pela penetração ativa de larvas conhecidas como cercárias. Nome da larva, tá, gente? Através da pele. Através da pele humana. Que entra em contato, ó, com rios e lagos contaminados e com o caramujo. Certo? Então a larva penetra através da pele humana que entra em contato com rios e lagos que contêm esse caramujo, que são contaminados, né, gente? Lembrando a vocês que se o rio corta uma cidade, né, se o lago está próximo à cidade, é muito fácil que esse ambiente receba parte do esgoto da cidade, tá? Principalmente, né, a gente sabe que a grande parte da cidade não tem saneamento básico, então parte da rede de esgoto termina. A chuva, quando acontece, termina levando as fezes contaminadas até o rio mais próximo, até o lago mais próximo. Tá bom? Outro ponto importante, ó, pessoal.
parasita adulto vive nos vasos mesentéricos. No fígado. É por isso, tá, gente, que essa esquistossomose, ela está constantemente associada, né, a problemas hepáticos. Paciente que tem esquistossomose vai ter principalmente complicações no fígado. Esse termo barriga d'água, tá, gente, se dá principalmente quando o paciente está no estágio bem avançado da doença, onde ele tem um edema abdominal chamado de ascite. Uma das grandes complicações que pode acontecer aí no caso da esquistossomose, né? A ocorrência da ascite. Então, edema abdominal, né? Causa aumento de fígado, tá, gente? Que é o que a gente chama de hepatomegalia, né? Causa aumento de baço também, que é a esplenomegalia, né? E o paciente vai fazer diagnóstico também dessa doença por exame de fezes, tá bom? Vamos continuar aqui no próximo quadrinho, né? Pode ser assintomática. Muitas verminoses, tá, gente, são assintomáticas. Na importância do paciente fazer exame de fezes pelo menos uma vez ao ano, né? Ou tomar antihelmíntico pelo menos uma vez ao ano, né? Então, diagnóstico. Por exame parasitológicos de fezes, ó. Esse exame parasitológico de fezes, tá, gente, ele detecta ovos de esquistossomo. Macho e fêmea. Fiz questão de botar macho e fêmea para indicar para vocês que eles são dioicos, tá? Cruzam. E a liberação de ovos no intestino humano. Por isso que a gente vai evidenciar, no caso, né, através do exame de fezes. Através do exame de fezes, né? Aí, gente, começa tudo de novo, ó. Vou botar uma observaçãozinha aqui para vocês, só para deixar mais clara essa ideia. Esses ovos podem ser liberados no meio. Junto com as fezes, né? Por falta de saneamento básico. E contaminar rios e lagos. A eclosão desses ovos, ó, a eclosão é quando o ovo se rompe, né? Da origem. A eclosão origina um tipo de larva chamada de miracídio. Larvas que reproduzem no caramujo. Originando cercárias. Aí começa tudo de novo, tá, gente? O que é que acontece com essas cercárias? Elas penetram através da pele humana. O ser humano está tomando banho de rio e lago, que tem essa cercária, ela penetra ativamente através da pele. Geralmente dá uma coceirinha, né? Às vezes a gente pega, eu já peguei várias questões de provas que falavam assim, essa aqui é a Lagoa da Coceira, né?
Se está tomando banho de rio e lago, se coçou é porque pegou. É uma referência, no caso, à penetração de larvas através da pele humana. A larva que penetra no ser humano é a cercária. A larva chamada de miracídio entra no caramujo. E lá no caramujo ela reproduz formando cercárias. A reprodução assexuada. É um tipo de partenogênese realizada por larvas, certo? Então, vai dar origem a cercárias, as cercárias vão ser liberadas na água, e o ser humano que estiver tomando banho de rio e lago, a cercária vai penetrar através da pele, certo? Então, tem esses dois tipos de larvas, e eu preciso que vocês lembrem dos nomes dessas larvas, tá? Então, gente, se a gente sabe que a pessoa pega esquistossomose tomando banho de rios e lagos, e que precisa do caramujo para completar o ciclo, medidas profiláticas importantes. Combate ao caramujo seria uma medida eficaz. Ecologicamente poderia trazer algum desequilíbrio, mas é uma medida profilática sim. Evitar tomar banho de rios e lagos que contenham caramujo. Outra. Saneamento básico para que as fezes não cheguem até os rios e lagos. Tratamento de doentes. Tudo isso é medida, diagnóstico e tratamento de doentes, né? Tudo isso é medida profilática contra a esquistossomose. Beleza? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês, só para a gente dar um gancho final aqui ao nosso encontro, a nossa live de hoje, tá certo? Principais verminoses causadas por platelmintos, ó, algumas imagens que eu peguei na internet para demonstrar um pouco para vocês, ó. Aqui a gente tem, ó, o ciclo da Taenia solium, né? O ser humano, ó, para pegar, no caso, tenias, ele tem que ingerir cisticerco, que é a larva da tênia, que está presente em carne mal passada, tá? Ele ingere o cisticerco, que é a larva. Lá no intestino dele, ó, vai ter a formação de um organismo adulto. A tênia, ó, tá vendo, ó, o scólex, que é aquilo que a gente chama de cabeça, né, com ganchos e com ventosas. O corpo da tênia é cheio de plaquinhas, tá, gente, que a gente chama de proglótides. Proglótides são monóicas, fazem autofecundação, liberam ovos que saem juntos com as fezes humanas, ó. Como é que o porco vai adquirir esse parasita? Se alimentando de algum alimento contaminado com fezes humanas. E esse cisticerco, ele tende a ficar na carne do porco. Aí começa tudo de novo, ó. Tá? O ciclo é muito semelhante com relação à Taenia saginata, ó, que tem somente ventosas, não tem ganchos nos scólex. Mas também tem um corpo achatado, ó, com várias proglótides. As mais distantes do scólex são proglótides gravídicas. O ser humano também ingere também pega a doença a partir da ingestão de cisticercos, que são larvas da tênia. Lembrando que se o ser humano ingerir o ovo, tá, gente? Ele vai pegar uma doença diferente, que é a cisticercose. Aqui percebam que ao invés de um porco, apareceu uma vaca. Uma vez que eu estou mostrando o ciclo da Taenia saginata. Beleza? E por fim, pessoal, só para mostrar para vocês aquela sequência que eu acabei de descrever para vocês relativa à esquistossomose, ó. A pessoa está em contato com rios e lagos contaminados, que tem o caramujo, a larva cercária penetra ativamente através da pele. O parasita tende a ir para os vasos mesentéricos do fígado, ó, onde a gente vai evidenciar macho e fêmea chegando à fase adulta e dando, no caso, origem a ovos que são liberados junto com as fezes de humanos doentes. Esse menino aqui tem esquistossomose, ó. Ele está defecando perto de um rio, gente. Primeira chuvinha que der, esse totô dele vai cair na água. As fezes contendo ovos, esses ovos vão eclodir, dar origem a miracídios, ó, que são larvas, que vão penetrar no caramujo e reproduzir no caramujo. Gente, o caramujo é fundamental para completar o ciclo, tá? Se não tem o caramujo, não tem como ter esse ciclo. Então não vai ter a contaminação para o ser humano acontecendo. Aí no caramujo, essa larva miracídio reproduz e dá origem à larva cercária. Beleza? Então, aí a gente tem o ciclo, né, da esquistossomose, famosa barriga d'água, né? E aqui na imagem, tá, pessoal, a gente verifica, ó, o paciente fica com a barriga, né, com edema, né, aumentada de volume, ó, o baço aumentado, esplenomegalia, fígado aumentado, né, hepatomegalia, barriga d'água por conta da ascite que pode causar na região abdominal do paciente. Tá bom? Aqui são os vasos mesentéricos, ó, gente, onde normalmente a gente encontra os parasitas adultos, né? O cistosoma adulto fica nos vasos aí que ficam entre o fígado e o intestino, tá? Então os parasitas reproduzem, os ovos são liberados, terminam caindo no intestino e o ser humano vai liberar
os ovos através das fezes, tá bom? Por isso que o diagnóstico pode também ser feito por exame parasitológico de fezes, né? Pois bem, gente, essa foi a pequena revisão que eu trouxe para vocês sobre as principais verminoses causadas por plateuminto. Existem outras doenças causadas por plateumintos, tá? Mas normalmente os livros de ensino médio abordam apenas essas três doenças mais famosas, essas 3 verminoses mais famosas, tá bom? Informo a vocês que essa live ela vai ficar gravada no nosso canal, óbvio, depois de algumas ediçõezinhas, né? Aquele comecinho que a minha câmera falhou, né? Que eu tive que dar um pequeno ajuste. Coisas do ao vivo, né? Que pode acontecer. Essa live vai ficar gravada, a gente vai postar ela, acho que amanhã ou depois para vocês, tá certo? E na próxima segunda-feira, às 7h30, nós nos encontramos com a live 3. Live 3. Essas são as lives dos 10K, né? Então, lives dos 10K. Tem uma pasta aqui onde a gente vai colocar as 10 lives em comemoração aos 10 mil inscritos, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Gabriel, Tori, né? Tori Gabriel colocou assim: professor, o sistema imunológico não consegue lidar com as cercárias? Olha, a gente não tem uma boa produção de anticorpos contra vermes. É difícil a gente fazer isso. A gente produz, a gente tem célula de defesa, tudo, mas a gente não tem uma eficácia tão boa quanto a gente tem, por exemplo, para defender o corpo da gente contra vírus, como a gente tem também para defender o corpo da gente contra bactéria. Nosso sistema imunológico, ele reage sim à presença não só de cercárias, mas de parasitas, vermes de uma forma em geral. Mas a gente não tem uma forma de eliminar a cercária, a gente não tem uma forma de fazer com que a doença não se desenvolva. Daí a importância de fazer exames de fezes periódicos, né? Daí a importância de tomar antihelmíntico, né? Pelo menos uma vez ao ano, caso você não faça os exames de fezes. Beleza? Tanis Maia Nascimento, um grande abraço, obrigado, valeu, manda um abraço pro João, viu? Gente, encerrando essa transmissão de hoje, quero agradecer a atenção de vocês, tá certo? Grande abraço e até a próxima.